Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje, como prometido, estarei fazendo a descrição e análise do circuito dessa placa que faz o controle de portão automático, que foi a placa que nos vídeos anteriores eu fiz a corretiva, fazendo a troca desse transformador BIM aqui, que estava danificado, e mostrando o procedimento geral de testes. Bom, por sorte, eu consigo o diagrama esquemático dela. Então vamos usar ele para poder fazer o quê? Vamos primeiro fazer a análise do diagrama esquemático, fazendo sempre a comparação aqui com os componentes físicos, para ficar mais claro. E depois vamos mostrar na prática com o multímetro e o osciloscópio como fazer o teste dos componentes, das funcionalidades da placa, para que a gente consiga fazer a manutenção nela. A primeira parte que temos aqui da placa, olhando bem aqui, ó, bem aqui, é o ponto que vai ser colocado a tensão da rede. É o ponto onde vamos colocar a fase e o neutro da rede, bem aqui, onde eu marquei. Bem aqui temos o fusível de proteção, e bem aqui o varistor. Já tivemos aula sobre o varistor, sabemos que ele faz assim, caso tenha uma sobretensão aqui na rede, uma sobretensão muito grande, ele vai fazer o desvio da corrente exagerada que iria passar. Essa corrente ia passar aqui para dentro da fonte. Mas no caso, ele desvia e faz abrir o fusível, fazendo a proteção do circuito. Na sequência tem uma chavezinha que seleciona entre a rede de 220 volts ou 110. No caso, se for para 220, a chave fica assim e fica o enrolamento maior transformador. Se for para botar para 110, a chave fica assim e fica um enrolamento menor. No final, vai ter 12 volts tensão AC, aqui nesse lado bem aqui, ou seja, a tensão vai estar assim pequenininha, tensão AC. Essa tensão AC vai entrar nessa ponte de diodos, formados por esse diodo, esse diodo, esse diodo e esse diodo bem aqui. Eles estão em ponte. Já temos vídeo aula falando sobre isso, tá? Dá uma olhadinha, vou botar o link para vocês. E para que serve esse diodo bem aqui? Esse cara aqui, gente, ele é importante porque para poder fazer o controle do motor, eu preciso saber aonde está o zero da senoide. É o seguinte, a tensão da rede, da entrada da rede, ela é senoidal. Então ela é mais ou menos assim. E aqui é o zero. Então, ela varia entre picos positivos, que é essa parte bem aqui, e picos negativos. Mas bem aqui e bem aqui, ela se torna zero. Essa informação desse zero é importante num circuitinho para poder fazer o controle do motor. Isso eu vou explicar daqui a pouco. Mas aqui, ó, na saída da ponte retificadora, temos o formato assim da onda. A parte negativa, que era negativa, agora se tornou positiva. Então temos picos de tensão positivo. Esses picos de tensão positivo são filtrados por esse capacitor bem aqui, um capacitor eletrolítico. Então o que era assim, em alguns momentos se tornando zero, vai ficar assim, ó. O nível DC. Aqui, como o diagrama esquemático mostra, é um ponto de 12,8 volts DC. 12,8 volts DC. Essa tensão aqui vai ser usada para duas coisas. Para alimentar esses relés bem aqui, ó. Alimentar esses relés. E para alimentar bem aqui, ó, que é uma saída de 12 volts, que é usada para alimentar dispositivos auxiliares, dispositivos por fora. Por exemplo, alimentar, por exemplo, o sensor, a barreira ótica. Depois a gente dá uma olhadinha sobre isso. Mas o que acontece? Essa placa, ela tem, embaixo dela, ela tem um microcontrolador, que é esse cara bem aqui. Microcontrolador, um PIC. E além disso, ela tem também essa plaquinha aqui de RF. Ambos funcionam com 5 volts. Então eu preciso transformar
os 12 volts, aproximadamente 12 volts, quase 13 volts, em um nível em 5 volts. Para fazer essa conversão para 5 volts, olhando aqui no diagrama esquemático, o fabricante instalou esse cara bem aqui, ó, que é um regulador de tensão. Tem uma aula que nós falamos sobre isso, tá? Vou botar o link aqui também. No caso, é um regulador de tensão 7805, é de baixa potência. 78L05, de potência baixa. O funcionamento todo mundo já conhece. Aqui entra a tensão, tem que ser pelo menos 3 volts a mais do que a saída, que é 5 volts. No caso está 12.8, tá bacana. E a saída aqui é a saída regulada em 5 volts, como ele mostra bem aqui, ó. Mostrando bem aqui, dizendo que ela está em 5 volts regulado. Então, dito isso, sabemos que a saída aqui, bem aqui, vai para o microcontrolador e vai para a plaquinha de RF. E esses 12 volts aqui vão para os relés e vão alimentar também os circuitos auxiliares. Vamos entender como é que a gente lê esse diagrama, ó. Aqui está mostrando o microcontrolador, no caso o PIC. É muito fácil de entender. Vamos olhar aqui, por exemplo, ó. Aqui essa marcação minha aqui, ó. Repara essa marcação minha aqui, ó, mais 5V. Então está dizendo o quê? Que em algum momento vai ter em outro lugar do diagrama que vai ter esse mais 5V. Que é o quê? O positivo dos 5 volts. Então, olhando aqui a parte de cima do diagrama, o positivo dos 5 volts está bem aqui, ó. Então esse ponto aqui está eletricamente ligado nesse ponto bem aqui. Eu vou puxar ao qualquer, por exemplo, esse ponto bem aqui, ó, escrito aqui, ó, TRIAC. Quer dizer que tem algum lugar nesse pino aqui, no caso o pino 11, que está ligado em uma label referenciado como TRIAC. No caso, seria bem aqui, ó. Aqui na entrada desse optoacoplador, TRIAC. Eu vou falar sobre ele. Mas é assim que a gente faz a leitura. No caso aqui, temos 5 volts aqui de um lado e bem aqui, ó, no pino 20. No pino 1 é os 5 volts, no pino 20 é o GND. Esse capacitor aqui de 100 nano, isso aqui é padrão. Isso aqui é para, a gente sempre coloca um capacitorzinho desse, que a gente chama de capacitor de desacoplamento, que garante mais estabilidade ao circuito, porque ele funciona como se fosse um curto para ruído, para componente de alta frequência. Olhando aqui na parte ainda da fonte, só para poder fechar, esse cara bem aqui, ó, C5 e C6, tem a função de fazer o 7805 trabalhar melhor, tá? São justamente os capacitores de estabilidade e desacoplamento. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre ele, dá uma olhadinha. Vou botar o link bem aqui. No caso aqui, esse capacitor C3 é um capacitor eletrolítico, C5 e C6 são capacitores cerâmicos, tá? Cerâmico de poliéster. No caso aqui, eles usaram o capacitor SMD mesmo. C3 é um capacitor eletrolítico que é o seguinte: C6, ele de 100 nano, ele serve para funcionar como se fosse uma fonte de baixa capacidade para solicitações rápidas, aqui dos consumidores de 5 volts. C3 são para solicitações de maior corrente, só que solicitações mais lentas, já o capacitor eletrolítico é mais lento. Esse cara bem aqui, Q3, esse cara bem aqui, se a gente olhar aqui debaixo da placa, é esse cara bem aqui, ó. Esse cara bem aqui. Vamos entender como é que ele funciona. Repara que está escrito bem aqui, ó, ACOPT. Por que está escrito aqui ACOPT? É porque, ó, tá vendo aqui, ó, ACOPT está dizendo que esse ponto aqui tá ligado nesse. E esse ponto B aqui, em função desse diodo que está bem aqui, ele separa essa parte dessa. O que eu estou querendo dizer é exatamente o seguinte, ó. Bem aqui, nesse ponto bem aqui, a minha forma de onda é assim, ó. Por causa desse diodo, nesse ponto bem aqui, é que eu vou ter a tensão filtrada.
pelo capacitor. Pelo capacitor C2. Se não fosse esse diodo bem aqui, essa parte bem aqui, ó, ia aparecer aqui também, ó, nesse ponto bem aqui. Aí eu não teria como saber aonde é o zero da senoide. Então esse diodo bem aqui separa essa parte dessa parte bem aqui, a parte retificada da parte filtrada. Isso aqui vai ser importante para esse circuito bem aqui, porque esse circuito vai pegar, e aqui em AC ou PT vai pegar essa forma de onda aqui, ó, esses pulsos de tensão DC, e a saída dele bem aqui, isso aqui vai fazer o quê? Vai ficar polarizando a base de Q3. Q3 vai ficar disparando. Sem nada aqui, esse Q3 ele está aberto. Com esses pulsos ele fica fechando. O resultado é que vamos ter aqui na saída pulsos. Esses pulsos vão coincidir com os zeros da senoide. Bem aqui, ó, vão ter pulsos. A gente vai olhar aqui com o osciloscópio, tá? Vão ter pulsos. Esses pulsos vão coincidir com o zero da senoide. Essa informação aqui, ó, sincronismo 60 Hz, é que vai entrar bem aqui no microcontrolador. Aqui no pino 17, sincronismo 60 Hz. Então o micro vai saber em que momento tem zero na senoide. Isso aqui vai ser usado onde? Vai ser usado para controlar uma chave eletrônica bem aqui, que nós chamamos de TRIAC.